Pessoal, boa noite. Vamos começar novamente mais um dia da nossa mentoria. E hoje a gente vai falar de alguns temas específicos. Eu abri aqui para vocês o microfone nesse iniciozinho, para vocês trazerem como está sendo. Agora, durante a nossa aula, a gente vai focar perguntas no nosso chat, tá? Então, qualquer coisa, vocês chamem a Rafa. Ela sempre está me ajudando nisso, para a gente conseguir ver as perguntas, as questões aí que vocês querem trazer para dentro da aula, que eu acho que é muito importante, tá? Então, vamos começar a nossa aula falando de algo muito importante também, que são as nossas técnicas psicanalíticas, tá? Então, a nossa aula vai falar um pouquinho das técnicas psicanalíticas, de estratégias de intervenção. Algumas pessoas que já atendem já colocam essas estratégias em prática e a gente vai olhar para elas de uma forma diferente. E eu vou trazer também alguns critérios de avaliação que a gente pode criar para nós, para observar a mudança do paciente dentro da psicoterapia, tá? Então, hoje o nosso foco vai ser direcionado para isso. Então, a gente precisa se familiarizar com essas técnicas, com essas estratégias, porque elas são, de fato, a nossa principal ferramenta, né? Através dela que a gente vai fazer o nosso consultório, ter pacientes, ter resultados, então elas precisam estar todos os dias conosco, tá? E eu sei que muitos aqui já conhecem, como eu disse, mas a gente vai fazer um alinhamento, porque a gente vai precisar desse conteúdo um pouquinho mais para frente. Então, eu quero alinhar esse conceito com vocês, do que vocês já sabem, tá? As técnicas, elas funcionam para o terapeuta como um modelo de observação profunda do paciente. Por isso é que elas são tão importantes assim. E são as nossas ferramentas para que a gente possa promover o desbloqueio do inconsciente desse paciente. Então, através desse movimento das técnicas, a gente consegue fazer bastante desenvolvimento na clínica, né? Trazer questões diferentes desse paciente. Gente, me colocou aqui, tá falhando. Atrasada só, uma parte quando atrasada. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? A Pri falou que tá falhando aqui. Deixa eu arrumar rapidinho. Através desse microfone. Belezinha? Tá bom, então vamos continuar, tá? Então, através dessas técnicas é que a gente vai produzir como se fosse um guia para esse paciente, para que ele encontre ali, através das reflexões, do que a gente vai propor na análise, porque tudo que a gente faz tem objetivo sim, tá? Dentro da análise, a gente não pode deixar como se fosse uma maré levar a gente, tá? E essas técnicas são esse guia, né? Então, dessa forma, o paciente ele vai encontrar dentro da própria mente dele, dentro desse processo, as respostas que ele precisa para curar os medos, para curar as angústias e outros sintomas que podem aparecer aí. Atenção, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês neste instante é: nós não temos um mapa para guiar esse paciente. Não temos. Por isso é que o psicanalista ele precisa ficar atento no que o paciente traz para dentro da terapia e ter a flexibilidade, como eu disse para vocês em todas as aulas, e vou repetir aqui, o psicanalista precisa ter calma, né, paciência e flexibilidade para a gente direcionar esse paciente, tá? O que a gente pode fazer para nos ajudar no desenvolvimento da análise é criar algumas prévias no atendimento que a gente já teve como referência, né? Exemplo, eu estou atendendo um paciente aqui com insônia, acabou de chegar no meu consultório. Como que foi o processo de análise, por exemplo, de um outro paciente que conseguiu uma melhora na questão da insônia, né? Eu posso fazer esse alinhamento de prévias para entender como que eu consegui fazer a resolução daquele caso e alinhar a resolução que eu fiz lá para esse aqui. Então, a gente pode utilizar como comparação essa resolução. Mas o que a gente precisa tomar cuidado
é que o ser humano ele é individual, com experiências, vivências diferentes. Sabendo disso, eu posso tornar o meu último caso como referência, eu posso tomar ele como uma referência para mim, e não como uma resolução aplicável, porque as pessoas são diferentes, né? E mesmo que todos os temas sejam iguais, a gente precisa levar em consideração as vivências, os traumas e todas as outras questões individuais de cada um, tá bom? 4 regras técnicas que eu quero trazer aqui para vocês, que são legados pelo nosso papai Freud, né? A nossa base, né? Então, dentro do estudo de Freud, ele citou como parte do desenvolvimento da clínica 4 regras fundamentais, tá? Regras técnicas, que os psicanalistas precisam desenvolver de fato para propor reflexão para os seus pacientes e ter desenvolvimento. Quero citar aqui as 4 para vocês e a gente vai falar um pouquinho delas individualmente. Regra de número 1, fundamental, associação livre, tá? Regra de número 2, trouxe para vocês porque poucos psicanalistas conhecem. Regra da abstinência. Já ouviram falar dessa regra de abstinência dentro da psicanálise? Então, eu trouxe isso para vocês porque é muito importante. Regra da atenção flutuante e a regra da neutralidade. Então, eu vou falar um pouquinho delas para vocês. O conceito relacionado à associação livre em psicanálise. Na primeira sessão de psicanálise, o analista ele já pode apresentar essa regra para o analisando, que deverá guiar esse processo terapêutico, né? Então, como Freud falava, anunciava ali para a gente nas pesquisas, nos estudos dele, ele dizia assim: diga, pois, tudo que lhe passa pela mente. Ele sempre traz isso para a gente nos estudos. Então, a técnica de associação livre, ela permite que o analisando possa atingir com maior facilidade os elementos responsáveis para liberação de afetos, lembranças e representações. Deve o analisando o nosso paciente se sentir confortável para ele falar de modo livre, sem censura, sem obstáculo, tudo que vai vir à mente, né? Lembrando que cabe ao analista sempre conduzir nos casos de psicoterapia breve, para que esse paciente não perca o foco e ele possa encontrar a resolução ali para ele, né? E a gente pode utilizar a associação livre, eu costumo utilizar essa associação livre nas primeiras sessões, mais ou menos ali na primeira e na segunda, eu já utilizo ela para a gente produzir alívio da angústia do paciente e já começar a organizar as demandas pulsantes dele. Por que isso é interessante? Porque, assim, quando a gente recebe um paciente novo, vocês que estão atendendo aí sabem, eles querem falar da vida inteira. É 1 hora a sessão, 50 minutos, e parece que não tem tempo, porque eles falam. E isso é positivo. Dessa forma, a gente já está colocando um movimento, um direcionamento da associação livre, tá? E o que eu estou proporcionando para ele que é o objetivo dessas primeiras sessões? O alívio. Tudo que ele vai me trazer são coisas pulsantes que ele enxerga naquele momento, consciente ou inconsciente, de modo quebrado dentro da cabeça dele, que são coisas que estão gerando angústia. Quando ele vai colocando isso para fora, ele vai vendo que dentre essas 20 coisas que ele me contou, 2 é que causam de fato um problema na vida dele ou que tiram o equilíbrio dele. Então, essa liberação de angústia é positiva, porque depois dessas questões, dessas 2 sessões de fala, ele vai trazer para a gente um direcionamento, né? Então, é importante que a gente possa produzir a associação livre nessas primeiras sessões. E é importante também, como eu já disse para vocês, a gente fazer um enquadramento desse paciente nessas primeiras sessões, né? Principalmente na primeira, para a gente deixar ele ligado no que vai acontecer e colocar para ele aquilo que é de fato profissionalmente nosso, né? Atrasos e tudo mais,
E dessa forma, quando a gente fala para ele, olha, vamos começar, qual tema que você quer trabalhar, o que você pensa a respeito desse tema, ou o que esse tema está atrapalhando aí sua vida, eu estou direcionando ele para que ele possa entrar numa associação livre, porque aí ele vai falar, olha, eu estou pensando nisso, o que está acontecendo é isso, o que eu desejo é isso, e a gente cria um ambiente bem bacana para ele começar a falar, tá? Queridos, vou finalizar esse tema aqui de associação livre. Se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, daqui a pouco a Rafa me passa aqui, tá? Não tem bicho de 7 cabeças na associação livre. O maior objetivo dela é desbloqueio das representações, questões do inconsciente ali também, representações que ele vai trazer para a gente, e a gente vai direcionando tudo isso nas próximas sessões para que a gente consiga dar um direcionamento, tá? Que aí esse direcionamento, quem vai de fato entender como ele deve seguir, é ele, tá? Abstinência, a regra de abstinência. O objetivo dessa regra, que fique bem claro aqui para vocês, porque ela é muito importante. O objetivo da regra de abstinência é que o paciente encontre o mínimo possível de satisfação substitutivas para os seus sintomas. Ah, não entendi. Peraí que eu vou explicar para vocês como funciona isso, ó. Vamos criar aqui um cenário para vocês entenderem. Sabe aquele dia que a gente está na bed, que a gente não quer levantar da cama, que a gente está no sofá, que a gente quer ficar ali quietinho, e aí de repente a gente tem um impulso para levantar, para comer alguma coisa, comer um doce, pegar aquele sorvete e assistir um filme quando a gente está triste, um filme que provavelmente vai deixar a gente mais triste, né? Mas é o nosso mood, né, do dia. Justamente é isso que eu quero falar para vocês, para fazer essa comparação. Claro que eu estou falando de um dia específico, né? Porque se isso acontecer todos os dias, eu estar na bed todo dia, tem que perceber que pode ser uma psicopatologia ali que eu estou desenvolvendo, né? Então, inconscientemente, fazendo esse movimento de que, quero comprar alguma coisa para assistir o filme, porque hoje eu não estou muito legal, né? Inconscientemente, você está achando uma satisfação para o seu sintoma. E esse sintoma, ou seja, a bad, ela pode ser esse sintoma, ou pode ser algo que está nas entrelinhas que a gente ainda não consegue entender, pode ser mais grave. Mas você não olha para isso como um sintoma ou como algo que está acontecendo. Você quer logo substituir isso, que é uma sensação que, normalmente, as sensações negativas é algo que a gente quer substituir, né? Fugir um pouquinho disso. Isso acontece, não assim na bad, mas acontece em psicanálise, principalmente para aqueles analisandos que querem justificar tudo, que querem colocar a culpa no outro, ou não assumem alguma responsabilidade, não trazem essa responsabilidade para si. Então, Freud traz para a gente, nessa questão da regra de abstinência, que a gente precisa observar esse paciente, o quanto ele está trazendo coisas para satisfazer aquilo que ele não entende que está errado, né? Ai, Vinícius, eu briguei com a minha mãe? Briguei, mas foi por causa do meu irmão, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não, talvez é o movimento dele interno de olhar para aquele irmão, de olhar para aquela mãe, que precisa ser modificado, né? Então, a todo momento, os analisandos, eles criam isso. E a gente precisa perceber isso também, porque é aí que vão nos ligar, como profissionais, para entender o sintoma desse paciente. Porque muitas das vezes ele não vai trazer esse sintoma para a gente. E a gente vai ter que analisar isso para entender. Ou ele vai trazer algo que ele está sentindo, mas que por baixo disso tem algo emocional, sentimental, e ele não vai contar para a gente, olha, eu sinto assim, por causa disso emocional. Ele não vai dar essas figurinhas para a gente, né? Então a gente tem que preparar o nosso olhar para que a gente entenda o que está nas entrelinhas, tá? Então é muito importante a gente produzir isso também. Nossa terceira regra, dúvidas no chat, tá bom? Nossa terceira regra é a regra de atenção flutuante, que provavelmente todos conhecem, né? Essa técnica ela permite que o analista ouça
o paciente sem privilegiar nenhum elemento da sua fala, né? O cuidado com essa questão flutuante é que ela é a contrapartida da associação livre, proposta pelo paciente. Então, a gente precisa fazer elas em momentos separados para não dar uma confusão para esse paciente, ou pode dar uma confusão até para nós mesmos de não conseguir entender em que parte de fato a gente está analisando ali, tá? E a gente também pode dizer que quando a gente produz essa atenção flutuante, a gente consegue ajudar esse paciente a entrar num estado especial da consciência dele ali, né? Tanto para ele, que vai nos trazer toda aquela questão que está acontecendo, às vezes, no corpo, na fala, num coçar, no gesto. Então, gosto de falar muito dessa questão da relação com o corpo, tá? Ligada à atenção flutuante. Tanto para a gente que vamos abrir o nosso leque de observação para olhar tudo isso e já fazer as anotaçõezinhas, né? O que eu gosto de citar, por exemplo, às vezes quando o paciente ele traz muito uma pessoa para dentro da análise, ou ele engasga quando vai falar de alguma coisa, ou ele produz um xiste que é trocar, fazer uma brincadeirinha, né? Um ato falho, tudo isso está dentro da atenção flutuante que a gente tem que observar e já anotar, sempre anotar. Eu costumo anotar quando isso acontece, não paro ali na hora, às vezes, se é necessário, eu jogo isso ali na hora. Olha, você trocou, o que essa pessoa tem de importante assim e tal? Ou quando eu não tenho abertura naquele momento, porque ele está numa questão de fala, eu anoto para eu checar o que quer dizer aquilo para ele um pouquinho mais para frente, tá? Então é algo que a gente consegue fazer. E aí, com a atenção flutuante, o terapeuta ele vai proporcionar esse movimento de consciência para o paciente, porque ele vai colocar tudo para fora, porque ele está livre ali para falar, um ambiente legal e tal. E a gente também cria esse movimento de olhar diferente, que é consciente para a gente, para que a gente possa ter capacidade de ouvir esse paciente de forma correta e detectar também muitas questões, significados da sua própria história, tá? A gente não deve atribuir uma importância particular a nada do que a gente escuta. O conveniente é a gente prestar atenção em tudo quando a gente está fazendo a atenção flutuante, tá? O modo como que ele fala, o jeito que ele fala, se ele troca, se ele muda o tom da voz, muda a questão de fala quando ele cita algumas pessoas, tá? Porque igualmente esse movimento, ele também determina o nosso próprio inconsciente, né? O inconsciente do analista, ele precisa se comportar em relação ao inconsciente do paciente, né? É como se a gente ouvisse uma mensagem telefônica, a gente estivesse no telefone com alguém. Às vezes eu vou fazer caras e bocas, essa pessoa não vai ver. Então eu preciso manter também a minha postura dentro da análise. Eu digo que é fazer cara de egípcia. A gente precisa fazer uma cara de egípcia, ele trouxe coisa ruim, a gente não vai chorar com ele, a gente vai ficar calmo e vai retornar isso para ele, tá? Precisamos treinar essa cara de egípcia, tá? E atenção, na questão dessa atenção flutuante, a gente precisa, como eu disse, que eu acho que é muito importante, por isso que eu estou falando novamente, ampliar o olhar para o corpo. Gestos e falas, tá? Não é regra, mas esse conjunto ele tem coisas muito importantes para nos contar durante a sessão do paciente, que eu falo que é a linguagem a linguagem corporal, não é a linguagem verbal. Ele pode me falar muitas coisas e o corpo dele me mostrar outras, então isso é muito importante, tá? A questão da regra da neutralidade, tá? O que diz a neutralidade? Que eu acho que é o que todo psicanalista mais conhece, mais entende, mais provoca, né? Dentro da análise. A neutralidade, ela diz respeito à imparcialidade. Ou seja, o analista não deve aceitar seu paciente como ele é. A gente precisa estar sempre observando alguma coisinha, sem colocar, claro, as nossas verdades, os nossos julgamentos. Eu vou sempre falar isso para vocês. Esse conceito ele deve ser entendido no que diz respeito
aos desejos do analista. A gente não pode colocar os nossos desejos, as nossas crenças e as nossas opiniões pessoais. Não cabe ao analista preferir este ou aquele caminho para o seu paciente. E olha que interessante isso a gente já sabe, muitos daqui sabem dessa questão de a gente não se envolver. Mas o que acontece quando eu me envolvo, para vocês entenderem? Quando eu indico o paciente a fazer algo, ele está me vendo como um pressuposto saber, uma figura de responsabilidade. E ele vai colocar aquilo em prática. Só que o movimento que ele fez disso não foi interno. É como se eu tivesse aberto o consciente dele, jogado essa informação lá dentro, falando, segue. Só que quando eu indico e isso não é construído, a probabilidade de ele voltar da estaca zero é muito rápida e muito fácil. Por isso é que eu tenho que ter calma, porque a gente vai dispor para ele os melhores caminhos, ele vai escolher, conforme a sua verdade, o melhor caminho, e isso é um impulso interno que vai estruturar o ego dele, que vai passar para o consciente. Ele entendeu isso, ele promove comportamento diferente. Então, olha a diferença de eu induzir, né, da diferença de eu ajudar ele a criar isso internamente. Então, é necessário que a gente faça isso, é responsabilidade do analista, tá? Na minha verdade, eu gosto de dizer, a gente não pode entrar nessa análise. A minha verdade, ela não pode entrar nessa análise, de jeito nenhum. A verdade do outro paciente não pode entrar na análise desse paciente. A gente precisa se comportar e alinhar os nossos desejos. Por isso que eu gosto de falar assim, o Vinícius que faz o atendimento, ele veste uma roupa de psicanalista e ele vai como profissional. O Vinícius que é imperfeito, que tem traumas, que tem medos, que está correndo na vida, fica atrás de mim. O Vinícius que está aqui na frente, ele é o profissional de psicanálise. E vocês precisam entender para fazer essa diferença nos atendimentos de vocês. Quando eu vou para a psicanálise, eu sou a Priscila psicanalista, eu sou a Bel psicanalista, a Andressa psicanalista. A Andressa do dia a dia, a Bel do dia a dia fica aqui atrás. Então, eu não posso deixar com que esse lado meu se envolva aqui nesse ambiente de tratamento, tá? Então, precisamos olhar para isso. E a gente deve tratar cada paciente com exclusividade, que é o que eu sempre digo, né? Segundo as suas questões internas individuais, mesmo que a gente trabalhe vários temas iguais, né? Eu gosto sempre de citar. Atendo 10 pacientes com questões de ansiedade, legal. Só que cada um vai ter uma resolução diferente, cada um vai ter um processo interno diferente para lidar com aquilo. Então, eu não posso falar, é ansiedade, toma uma receitinha aqui, é isso. Resolveu, próximo, resolveu. Não, eu tenho que olhar para cada um individualmente, tá? E o que a gente precisa considerar para eu finalizar essa parte desse tema com vocês? Em todo momento, eu gosto de perguntar assim, em qual momento eu consigo colocar todas essas regras no setting analítico? Todo momento. Em todo momento eu posso aplicar essas regras dentro do meu set. Todo. Tá? E aí vocês vão organizando o que é melhor para vocês, porque são técnicas e a gente tem que viver essas técnicas. Colocar elas em prática e isso vai nos trazer o retorno do paciente, tá? Que eu gosto de falar também que tem duas coisas que eu não citei aqui, citei o XX rapidinho, mas uma outra técnica que é de psicanálise, que é muito trabalhada com os psicanalistas, pelos psicanalistas, é a interpretação de sonhos. Eu não sei se alguém trabalha aqui com interpretação de sonhos, mas como ela é um pouco complexa, decidi separar um bloco da aula, não nessa aula, para a gente falar um pouquinho de interpretação de sonhos, porque não é aquele tipo de interpretação, sonhei com casamento, vou procurar no Google. Não é esse tipo de interpretação. A interpretação é um modo de a gente observar os signos dos inconscientes desses pacientes que vêm para a gente. Então, é como se eu tivesse que desconstruir um pouco o que eu tenho de relação a sonhos, ligar isso à técnica psicanalítica
e poder entender o significado do sonho para aquele indivíduo. Porque casamento para um pode ser alguma coisa, casamento para outro é outra coisa. Então, a gente precisa também, é uma técnica que a gente trabalha com individualidade e é também um modo de associação livre, tá? É um modo de associação livre. Então, eu vou trabalhar isso com vocês um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos começar a falar um pouquinho das estratégias de intervenção. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto isso. Alguma pergunta? Chat, a Rafa tá aqui olhando para mim, esperando vocês mandarem perguntas. Chegou uma perguntinha. Não? Ah, não, foi um comentário da Pri aqui, né? Queridos, estratégia de intervenção. Muitos me perguntam, professor, como que eu vou atender os casos graves? Como que eu atendo? É a mesma coisa, não é? E eu já quero acalmar vocês e dizer que a gente vai ter no encontro 5 técnicas desenvolvidas para a gente trabalhar a intervenção de casos que são mais graves. Por quê? A gente precisa de um pouco de impulso para a gente desenvolver casos mais graves, tá? E tem algumas das técnicas que são mais direcionadas para esses casos, tá? A Paty perguntou, né, Rafa? Eu tô vendo aqui. Eu dei uma perguntadinha, né? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Vini, fala um pouco mais sobre a técnica de abstinência. Vou fazer assim, Paty, não vou esquecer de você, fica aí, tô vendo aqui sua pergunta. No final, eu te explico melhor sobre isso e te dou um outro exemplo para você entender melhor também, tá bom? Fica aí que eu vou responder. E aí a Rafa vai me dando isso também, tá? A intervenção, gente, ela pode ser feita conforme o nosso conhecimento e conforme o nosso modelo teórico, tá? Ou seja, o modelo teórico que eu aprendi. Por isso que é importante a gente entender quais os teóricos a gente gosta de trabalhar, tá? Então, é algo que a gente precisa entender. Eu, por exemplo, eu gosto de seguir Freud e Winnicott, por isso eles estão sempre dentro dos meus processos. Eu uso técnicas desses dois teóricos. Por exemplo, de Freud, eu gosto sempre de analisar as fases psicossexuais, o complexo de Édipo, fase da adolescência, assim por diante, né? E também gosto de trabalhar as técnicas de Winnicott. Então, para que a gente possa, de fato, observar como a gente pode fazer essa intervenção, eu trouxe para vocês 7 itens que a gente vai precisar trabalhar e observar, desenvolver eles também dentro da análise do paciente, para que a gente possa, de fato, ajudar na intervenção. 1, a gente precisa aprofundar a nossa interpretação no caso pulsante desse paciente, né? Precisamos entender onde iniciou, se tem um trauma que acompanha, quais são os sintomas, e etc, né? Seria como uma investigação entre o passado e presente. Porque muitas das vezes a gente vai perceber que o que liga esse paciente ao presente é algo que aconteceu no passado. Às vezes a gente consegue ter até um direcionamento deles que é assim, Vinícius, o que eu estou sentindo agora é o que eu sentia quando eu tinha 3 anos de idade. Eles conseguem entrar tanto nessa liberação de nos mostrar essas representações que muitas das vezes eu ouço isso em análise, tá? O segundo, a gente tem que aprofundar a nossa compreensão. Tem envolvimento psíquico com o tema? Vamos criar empatia? Sim, a gente precisa criar uma empatia e muitas das vezes a gente precisa entender como esse paciente ele lida com o silêncio. Então, a gente precisa promover silêncio também na terapia. Se a gente acostumar esse paciente a toda hora a gente dar um retorno, ele vai se acostumar e ele vai querer ter retorno de tudo. Então, a gente tem que produzir esse silêncio, ele é equilibrado, tá? Número 3, que eu coloquei como estados afetivos.
como que são as experiências afetivas desse paciente, né? Como que são esses pensamentos dele a respeito das questões afetivas? Ah, Vinícius, mas ele me trouxe um negócio que não tem nada a ver com questão afetiva. Tá, você não sabe. Se você investigar, talvez você vai achar um pontinho lá que impulsionou ele a sentir o que ele está sentindo agora. Então, a gente não pode tirar nenhuma questão, né, questão precipitada ou colocar o nosso julgamento ali, tá? 4, analisar os conceitos do paciente sobre a sua situação presente. O que você está sentindo? O que você acha que isso pode ser relacionado? Né? Eu costumo perguntar assim, olha, quando eu faço uma investigação, olha, o que você está sentindo agora? Te remete a alguma coisa do passado? Aconteceu alguma coisa quando você era lá criança que vai te ligar o que você está tendo agora? Às vezes eu utilizo umas perguntas objetivas também para ver se ele entende que esse movimento que ele está sofrendo agora é um movimento que foi instalado nele em algum momento ali da vida dele, tá? Então a gente precisa entender essa situação. Entender qual é o significado dessa situação para ele, porque a gente pode achar que esse paciente ele está sofrendo por conta que ele está trazendo muita coisa para a gente. Quando a gente pergunta especificadamente algumas questões, ele fala: não, mas eu estou bem, eu sinto isso, mas eu estou ficando bem. Então a gente precisa entender o quanto essa situação é uma ferida que causa sofrimento, que causa angústia desse paciente, tá? Número 5, a gente precisa recapitular, resumir alguns pontos essenciais que vão surgindo desse paciente, né, nesse processo exploratório que a gente está fazendo dele, de cada sessão. Ou a gente pode fazer isso individualmente. Eu costumo fazer isso depois da sessão, a anotação, ou na hora da sessão mesmo, já anotar algumas coisas que eu acho interessante que eu posso checar na próxima semana. Então, a gente pode fazer tanto individual como sessões grupos de sessões. A cada 3 sessões eu faço um relatório. Isso é importante para a gente entender como que está andando esse paciente. 2 coisas que eu sempre falo. Não é porque eu estou formado que eu não preciso fazer relatório para mim, e não é porque eu estou formado que eu não preciso estudar os meus casos. Tá? Se eu tiver amigos, trocar casos, a gente entender, se ajudar. Se eu tiver supervisão, poder contar com um supervisor que entende mais do que eu, que possa me orientar. A gente precisa se colocar nesse lugar de aprendiz sempre. Eu acho que é importante quando a gente se coloca nesse lugar, tá? 6, item 6, interpretar o significado dos comportamentos, das motivações e finalidades latentes, principalmente, em particular, dos movimentos conflituosos desse paciente. Então, eu preciso entender o que está causando esse conflito, o que é, de fato, a peça-chave que está causando esse conflito interno dele. Preciso investigar isso. Então, todo esse passo de intervenção, eu vou falar para vocês do 7. O 7º, ele é assim, proporcionar informações para esse paciente, que é a produção de reflexão que a gente vai fazer. De todas essas ferramentas que a gente está falando, o objetivo delas, a questão de indicação delas, é a gente colher insumos para despertar no paciente reflexão, para que ele faça um movimento interno, ali, estruturação do ego, passe as informações para o consciente, possa produzir comportamento e chegar ao que nós podemos chamar de cura para ele. Então, eu preciso criar reflexões, né? Nada mais é do que todas essas técnicas juntas, é eu pegar esses insumos e devolver isso para o paciente em forma de reflexão, tá? E o que eu estava falando aqui para vocês que é importante também? Quando a gente fala dessas questões de conflitos alvoroçados, conflituosos, questões muito difíceis para esse paciente, a gente precisa entender essa motivação, né? Por que está acontecendo isso? E muitas das vezes, essas questões elas podem estar presentes na nossa investigação, que a gente vai entender se é no passado, ali na infância dele, ou se é na fase da adolescência, mas muitas questões que eles trazem são traumas também recentes, tá?
traumas recentes. Então, a gente não pode excluir as últimas vivências desse paciente, que foram traumáticas. A gente precisa investigar isso também, tá? É importante. Então, ao longo do tratamento do paciente, a gente precisa entender se a gente está ajudando de fato ele nessa evolução dentro da terapia. E podemos entender esses resultados colhendo essas informações, investigando como está esse desenvolvimento, né? Pulsante dele, de coisas pulsantes que ele trouxe. Antes, o tema causava angústia e sofrimento, e agora, como esse tema está depois de algumas análises? Isso tudo é trabalho nosso, de poder, de fato, entender o que está acontecendo na sessão e na evolução. E aí, o que é interessante? Porque é dessa forma que a gente cria critérios, né? Critérios de avaliação da melhora desse paciente e mudanças que ele fez durante a psicoterapia. Então, é como se eu criasse, através desses insumos, uma avaliação, que pode ser de 5 em 5 sessões, de 6 em 6 sessões, tá? O objetivo dessa avaliação continua também ser colher o retorno desse paciente, mas a gente vai dar um foco diferente. A gente está colhendo agora algumas coisas dele para a gente identificar os fatores específicos que estão envolvidos no processo de psicoterapia, né, o processo terapêutico, e ver se o que a gente fez até agora foi capaz de facilitar alguma observação ou mudança desse paciente. Então, através dessas evidências, a gente consegue entender quais são os nossos resultados. E a gente deve fazer duas perguntas para a gente começar a analisar essa questão. As mudanças que nós provocamos nesse paciente foram mudanças efetivas? Ah, não, sim. E a segunda pergunta, essas mudanças estão promovendo transformações na visão do paciente relacionada ao tema, algum comportamento e também a respeito da angústia que ele trouxe para a gente? Então, são duas perguntas que a gente precisa se fazer para entender o processo desse paciente, tá? Se a resposta para essas questões forem positivas, a gente está conseguindo promover uma melhora na vida desse paciente. Caso essa resposta não seja positiva, nós precisamos analisar o que ainda está prendendo esse paciente, né? Algo que ele ainda não enxergou, como melhorar, ou não enxergou uma resolução, ou isso ainda de fato não veio para o consciente, para que ele promovesse algum tipo de comportamento diferente. Dessa forma, é que a gente vai analisar se foi promovida alguma mudança ou não, e se a resposta das perguntas forem não, a gente vai começar a rever o nosso processo de novo, tá? Como se eu analisasse todas as etapas que eu fiz até agora com esse paciente, tá bom? Atenção! Quero lembrar que os fatores de melhoria dentro da análise não dependem só de mim, dependem também do entendimento que o paciente cria para suas questões. Essa conscientização é feita através de reflexão, da exposição dos sentimentos dele e da exposição das emoções, né? Das angústias, que é o que a gente está falando aqui e repetindo, né? Que é para vocês gravarem. Então, a gente precisa se ligar nisso, tá? Eu não sou responsável 100% por essa terapia. Por isso que nos enquadramentos a gente pode colocar para o paciente que eu tenho 50% de responsabilidade e ele tem responsabilidade que pode ser 50% também. E eu sempre digo, eu estou aqui para te orientar da melhor forma possível, para a gente olhar caminhos juntos, mas é você quem vai colocar a mão na massa para fazer os movimentos internos e refletir sobre as suas dores. Então, eu costumo já deixar claríssimo isso para eles, porque lá no início da minha clínica, eu gosto sempre de falar isso, lá no início da minha clínica, eles ficavam, Vinícius, estou na 8ª sessão e não aconteceu nada na minha vida. Claro que não aconteceu. Você não quis mexer nas feridas. A culpa não é minha. E aí, depois disso, é que foi que eu criei esses enquadramentos, tá? E aí, eu venho trabalhando esse direcionamento para os alunos até hoje, tá? No que a gente precisa entender sobre o retorno desse paciente que ele vai nos dar, para a gente trabalhar esse critério de avaliação. Qual é o foco desse paciente sobre a emoção? Né? Desestabiliza, cria ansiedade, causa dependência.
Qual referência direta esse paciente ele vai trazer para a gente relacionado à terapia ou terapeuta? Vinícius, você está me ajudando, eu estou conseguindo ver isso, eu mudei nisso. É algo que a gente tem que coletar desse paciente. Ele produziu novo comportamento na sessão? É uma coisa que a gente precisa observar. Clareza e mudança na comunicação, né? Muitas das vezes, esse tema que ele traz para a gente está causando sofrimento nele, mas está ligado a outras pessoas. Que ele brigou, que ele quer separar, que ele não está conseguindo lidar com os filhos, que tem N coisas aí. Ele mudou o tipo de comunicação, ele colocou a clareza para essas pessoas entender de fato o que ele quer, o que ele precisa, né? E também o foco no eu, que eu falo. Ele sabe da autorresponsabilidade que ele tem porque o que ele está sentindo agora? A gente precisa observar esses retornos do paciente para a gente criar esse tipo de avaliação que eu estou falando para vocês. Passei aqui para vocês algumas regras que são muito importantes, né? Esses critérios para a gente observar cada paciente a partir de agora. Tomem elas como direcionamento de vocês em todas as sessões. E também definem quais teóricos vocês desejam trabalhar. Isso facilita o nosso trabalho e o desenvolvimento da análise do paciente, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte: existem diversas técnicas psicanalíticas dentro de cada teórico. Então, muitos de vocês vão utilizar técnicas com regras diferentes, ou um colega que atua com outro teórico vai também colocar no setting analítico dele aquilo que ele achar legal. Então, a gente tem teóricos diferentes, tá? E técnicas diferentes. Aqui no Ravin, como eu estou à frente do núcleo de psicanálise, a gente trabalha com técnicas de Freud, né? Que eu entendo, né? Que é aí a base mais importante da psicanálise. E foi de Freud, estudando Freud, que foram criados os outros teóricos, né? Então, a gente deixa livre para os alunos seguirem quem desejam, se identificar com o teórico que fica mais próximo, para que possam produzir, de fato, uma psicanálise aí que dê resultados, que seja bacana. Quando a gente se conecta com esse teórico, o nosso trabalho ele fica muito melhor, tá? Então, é algo importante que eu acho que vocês devem ver, entender. Mas eu preciso entender todos os teóricos? Não, a gente vai partir de uma premissa, por exemplo, das crenças sobre a zona de conforto, né? Um profissional de qualquer área, por exemplo, ele deve se manter na zona de conforto? Como se fosse qualquer profissão aí pessoal. A gente entra numa empresa, fica num cargo, se especialista, é promovido, né? A gente se especialista e depois é que é promovido. Como você será promovido, né? É a pergunta que eu quero fazer aqui. E você é o seu próprio chefe dentro dessa questão da psicanálise, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Uns gostam de entender sobre todos e tudo bem. Quanto mais técnicas a gente entender, a gente vai trabalhar melhor essa diversidade, tá? E outros gostam de focar em um. E tá tudo bem também, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que é legal testar os outros teóricos. Vocês podem se dar essa oportunidade, assim como vocês podem testar os públicos de atendimento, tá? E você pode definir quais são as técnicas legais para você atender. E isso não significa que você não pode ter uma clínica mista, igual eu, que trabalha com Freud e Winnicott, tá? Quanto mais você se dá a oportunidade de conhecer, melhor técnica, né? A abrangência das técnicas você vai ter, e isso pode, de alguma forma, te ajudar em alguns temas específicos, tá bom? A gente não tem um HD interno de conteúdo, tá? Mas fica essa dica aqui. Sempre estudem, adquiram novos conhecimentos para que vocês possam se identificar melhor com o trabalho que vocês desenvolvem e criar sempre um foco aqui, tá bom? De trabalho. A gente partindo para o final, tá, gente? Quero trazer para vocês o seguinte. Lembra que a Rafa falou lá no grupo que as atividades são complementares, né? Que as atividades elas vão complementando a cada aula. Então, é aqui que eu quero falar com vocês, tá?
Agora, nos últimos momentos da nossa aula, eu vou falar para vocês de algumas atividades anteriores, um pouquinho, né? Primeiramente, eu quero parabenizar os alunos que conseguiram entregar esses exercícios que a gente passou, porque olhar para essas crenças, entrar em contato com elas, às vezes nos traz um sentimento não muito positivo, né? Às vezes machuca, mas isso é de suma importância para a gente trazer para o consciente e promover mudanças, tá? Com base no que eu recebi, eu quero pontuar para vocês as principais crenças que foram trazidas para nós, que é questões de dinheiro, entrevista inicial, abandono na sessão por parte do paciente, né? Um abandono, crenças relacionadas a como cobrar a análise e também a questão do perfeccionismo, tá? As crenças que atrapalham a nossa vida, o que a gente precisa entender? As crenças que atrapalham a nossa vida foram incluídas em nós, tá? Pensamentos que foram incluídos e a gente aceitou aquilo como verdade. Ou elas foram incluídas pelos nossos pais na nossa formação da educação, ou a gente desenvolveu elas por conta de algum trauma que a gente fez, teve, criou, enfim, esse trauma aconteceu. E eu olho sempre para aquilo como uma ferida quando eu vejo esse trauma reproduzindo de novo no meu presente. Qual é a principal questão? Elas fazem parte do nosso processo de transformação e de desenvolvimento. O problema é quando elas assumem uma grande relevância, sendo capazes de até impedir esse nosso crescimento, né? De ter bloqueios na nossa vida, bloquear a nossa vida. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, são alertas do nosso inconsciente, nos avisando que a gente tem um conteúdo interno, inconsciente, que a gente precisa olhar com carinho. Agora que vocês entendem as crenças, né, e como elas afetam, porque me trouxeram isso nos exercícios, o primeiro passo para a gente substituir essas crenças limitantes é criar crenças fortalecedoras. É um exercício que eu digo que é para o resto da vida. A gente vai ter que criar isso como um treinamento para o nosso dia a dia, para sempre quando prestem atenção, sempre quando eu tiver alguma crença incluída que vai despertar em mim um gatilho agora, de algo que eu vou fazer, por exemplo, quando o paciente me pede um valor da análise. Quando eu sei que aquela crença ela pode ser ativada, o que eu preciso fazer? Já me alimentar de coisas positivas. Eu posso fazer o valor que eu tenho dignidade de receber, porque eu estudei, eu investi, quanto tempo eu gastei sobre os livros, quantos relatórios eu tive que fazer, né? Quem fez aí do curso do Gaio sabe que a gente tinha que fazer aqueles resumos. Quantos resumos eu fiz? Eu acho que mais de 50. Nem sei. De tanto que eu fiz. E aí? É tempo que eu gastei de aprendizado. Então, eu preciso entender o meu valor. Eu preciso entender a minha trajetória até aqui para saber que na hora que eu falar o valor para aquele paciente ele não aceitar, eu não posso aceitar menos do que isso. Eu preciso entender primeiramente o meu valor, o meu significado, tá? Então, é algo que a gente precisa começar a pensar. E assim, eu quero dizer contar um segredo aqui para vocês, que é assim, eu estava conversando no Carrafa e a gente vai fazer uma aula bônus para vocês só de crenças, tá? Uma aula que de fato vai mostrar para vocês como a gente consegue colocar coisas no nosso dia a dia para mudar a nossa perspectiva das nossas crenças. A gente não pode viver com essas crenças, a gente precisa ter crenças positivas. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser feliz como um profissional de psicanálise, eu vou criar um consultório do jeito que eu quero, do jeito do meu sonho. Essas crenças que a gente precisa ter para elas nos impulsionarem, tá? Pessoal, vamos abrir nesse momento para as nossas perguntinhas. E eu vou olhar aqui para a gente no chat, tá? A Rafa vai me falando aqui também.
Gente, eu vou começar de baixo para cima, tá? Andressa colocou, como que a gente pode agir, atuar em casos de pacientes que voltam para trás, né? Retroagem. Lembra quando eu falei da flexibilidade para vocês? Isso se encaixa perfeitamente na flexibilidade. Por quê? O que acontece para esse paciente retroagir? Lá do início, de novo. Ou ele teve um trauma no meio do caminho, algo que foi um luto, algo que foi muito grande emocionalmente para ele, e eu preciso ter a flexibilidade de entender que eu vou ter que voltar do começo com ele e reconstruir isso internamente, porque o baque foi tão grande para ele que ele não conseguiu, de fato, continuar nessa construção, né? Nessa estruturação do ego. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, primeiro, e entender de que forma que a gente pode fazer esse processo diferente nesse iniciar de novo com ele, para que ele possa construir isso e mudar o ego, né? Estruturar o ego, estruturar a questão psíquica dele e trazer para o consciente. Eu posso manter as mesmas coisas que eu fiz, só que eu preciso trazer um pouco mais de consciência e mais reflexão para que ele possa construir movimento interno, tá? E flexibilidade. Ele voltou, a gente começa de novo, não tem problema. O meu trabalho é estar aqui para ajudar ele, então isso não vai me tirar do meu eixo de equilíbrio. Eu vou ajudar ele todos os momentos, tá? Regra de neutralidade. A regra de neutralidade, quem colocou aqui foi a Fá, né? Fá, o que acontece? A regra de neutralidade, ela tem um objetivo que é a gente não ser imparcial com aquilo que o paciente está trazendo para a gente. A gente precisa aceitar aquilo que ele está trazendo para a gente. Por que eu falo isso? Porque, assim, muitas das vezes esse paciente está vindo aqui para buscar um caminho para ele conseguir resolver aquele problema dele. A gente não vai entregar isso de bandeja, não é o nosso trabalho. A gente vai criar movimentos, reflexões para que ele ache isso dentro dele, ok? Até aí, tudo bem. Só que o que acontece? Muitas das vezes esse paciente ele vai fazer uma escolha contrária que eu, Vinícius, faria. E eu preciso manter essa neutralidade porque ele pode escolher errado. Só que isso não vai ser problema meu, porque ele vai ter que arcar com as consequências da escolha dele. E é por isso que eu digo que o analista ele deve aceitar plenamente o que esse paciente traz para a gente na análise. A gente não vai falar, meu, você escolheu errado, tinha tantas opções para você escolher. Não, você escolheu errado. Eu não vou falar que ele escolheu errado, né? Mas eu vou falar para ele que todas as escolhas, não importa qual ele fez, tem uma questão positiva e negativa e ele vai ter que arcar com essas consequências. Na minha opinião, não foi a melhor escolha, não foi, mas não é eu, Vinícius, que estou aqui. A análise não é minha. Eu tenho que aceitar o que ele me trouxe. Então, a regra de neutralidade é isso, tá? Vamos respeitar e ser imparciais com o que o paciente traz para a gente, tá? Regra de abstinência. Ô, Paty, a regra de abstinência, qual que é o objetivo dela? A gente não fazer com que esse paciente produza uma substituição, seria ali, entre aspas, uma justificativa para o sintoma dele. Né? Normalmente isso acontece quando esse paciente ele coloca a culpa em outras pessoas, né? Ou até mesmo quando ele não aceita a responsabilidade dele, porque o que acontece? Ele está rodeando o problema, talvez ele nem saiba do problema, mas inconscientemente ele está rodeando e colocando justificativa. Ah, eu fiz isso porque tal pessoa fez. Ah, eu fiz isso porque eu não tive dinheiro. Ah, eu fiz isso porque eu tive tal coisa. Só justificando. E essa justificativa, ela não é benéfica porque ele não vai encontrar a real questão que precisa ser trabalhada. Então, a gente precisa sempre quando ele traz essas justificativas, e a gente percebe muito quando está sempre justificando, ele está querendo substituir aquela dor dele, que seria aí, entre aspas, o objeto emocional dele, e ele quer colocar alguma coisa para substituir esse sintoma.
Então, é algo que a gente precisa trabalhar, precisa entender, porque a gente precisa fazer com que esse paciente, né, a regra é que o paciente encontre o mínimo possível de satisfação nessa substituição, porque isso não vai ajudar ele só vai trocando uma coisa pela outra e não vai perceber qual que é o real problema. Tá bom? A Pri colocou aqui, Vinícius, você tem falado paciente, e nessa semana eu tomei uma carteirada de um estudante de psicologia ao falar paciente. De acordo com ele, psicanálise não é uma regra de saúde e não deve usar esse termo. Cliente ou paciente, o que você acha? Pri, o que acontece? A gente sabe, né, e quem está aqui comigo sabe, que a psicologia, ela não olha muito bem para o psicanalista, né? Mas a gente tem aqui uma ideia no Instituto Ravi, um direcionamento que é, a gente não precisa viver assim, já que a psicanálise é uma abordagem da psicologia, né? Então, a gente precisa se ajudar, a gente precisa poder trocar casos, né? Eu tenho amigos psicólogos que eles me mandam pacientes. Então, a rincha, ela é uma rincha, talvez, de crenças ou estruturas dessas pessoas individualmente. Então, a gente não pode trazer isso para dentro Não podemos aceitar isso como crença e como uma verdade para a gente. A gente pode, sim, utilizar paciente, a gente pode falar que a psicanálise é um processo de psicoterapia, que alguns também falam, mas só pode usar psicoterapia quem é psicólogo. Não. Aonde está escrito isso, né? Então, são coisas que os psicólogos colocam para nós e a gente não precisa aceitar isso como uma verdade. Então, eu posso chamar sim o meu paciente de paciente ou eu posso chamar ele de cliente, da forma que eu quiser, tá? O que a gente precisa entender? Começar a separar aquilo que pode ser uma real verdade ou aquilo que está sendo jogado em cima de nós para que a gente faça o nosso rumo diferente porque eles acham que deve ser do jeito deles, tá? A gente precisa entender isso, tá bom? Gente, tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? Não? Quem quiser abrir a câmera aí para falar, também fiquem à vontade. Então, eu acho que hoje é só, pessoal. Vamos finalizar a nossa aula por aqui. Uma coisa que eu queria levantar, só aproveitando ali uns últimos minutinhos, está uma polêmica no mundo da psicanálise por conta da graduação em psicanálise, tá? O que eu gostaria de dizer? Que a gente precisa observar os dois lados dessa moeda, né? Primeiro lado, de que muitos psicanalistas que eu conheço têm uma preguicinha de continuar estudando, já estão ali, me formei, vou atender 100 anos, mas não faz essas especializações. Por que eu estou falando isso? Porque agora, nesse momento, a gente não vai precisar se preocupar com isso, tá? Mas a gente tem que perceber que isso vem positivamente nos equiparar em algum momento, daqui a alguns anos, com a psicologia. Então, isso vai dar abertura para que a gente possa atender, por exemplo, mais para frente, num posto de saúde. Então, tem coisas positivas que a gente precisa analisar. O que eu não posso, que eu falo puxo a orelha dos alunos você não pode fazer um curso de psicanálise livre que traz um embasamento e ficar nisso para sempre. Você precisa crescer. Lembra, você é o seu próprio chefe. Se você não tiver uma mudança de cargo por você mesmo, quem vai te dar isso? Então, continue estudando, continue se desenvolvendo. Por quê? Eu já estou preparado de que daqui 5 anos talvez eu tenha que fazer graduação em psicanálise. E tudo bem. Se isso for me ajudar a abrir as portas para que eu possa fazer mais atendimentos, dar aulas em outros lugares, atender num posto de saúde, na rede pública, isso vai ajudar, a gente precisa observar isso. Então, a gente não precisa temer isso agora, só que a gente já tem que começar a trazer para a consciência que, em algum momento, se isso impulsionar para uma abertura maior da psicanálise, que é o que eu acredito que vai acontecer, a gente talvez precise fazer uma graduação de psicanálise. Tá? Pode falar, Pri, pode abrir o seu microfone. Eu vou fazer parte dessa primeira turma do bacharelado em psicanálise. Eu não estou te ouvindo porque eu estou sem microfone. Fala agora, Pri.
Ah, parece que a Patrícia também, né? Eu vou fazer parte dessa Peraí, primeira, Bri, tá? deixa eu ver onde eu ouço você. Oi, oi, oi. Ai, Jesus, porque eu tava com o microfone. Deixa eu arrumar aqui. Ai, esse negócio de microfone, tira microfone, vai microfone. Peraí, que eu tô ligando o Bluetooth aqui do microfone. Patrícia e a Priscila vão fazer parte da turma. Do quê? Ah, não tá. Pri, consegue falar aí para eu ver se tá funcionando? Consegue escutar? Não, estranho, né? Não? Eu acho que deve ser algum problema aqui no meu computador. Ô, Rafa, ouve para mim, por favor, e aí a Rafa vai tirar o microfone dela ali. Fala, Pri, por favor. Tá escutando? Tô. Ótimo. Parece que a Patrícia Soares também, que eu li aqui, e eu me inscrevi para essa primeira turma de bacharelado em psicanálise, porque eu queria pagar para ver qual é que é, porque tinha muita gente contra, muitas associações contra, e eu percebi justamente isso que você falou, sobre uma abertura, eu acho que vai ter uma normatização da coisa em algum momento. E percebi que o curso, Vinícius, ele tem o tripé da análise, ele tem o último, acho que o último ano é só de atendimento, então são 3 anos, e tem muita, na grade, tem matéria de psicologia. Daí eu percebi que tem algumas coisas para poder impulsionar para que seja reconhecido em algum momento, do jeito que você disse. E vamos vendo, eu vou dando notícias aí para o Instituto Ravi, acho que a Patrícia também, de como é que vai andando isso. A grade é ótima, a Patrícia está falando. Eu também achei a grade muito boa, gostei bastante. É lógico que a gente não para nunca, né? Mas, enfim, acho que teve muito preconceito, então, né? Sim, verdade. Tá conseguindo me ouvir aí? Uhum. Tá, o que que acontece? Realmente a gente acha um preconceito, a gente vê esse preconceito mesmo. Eu quero parabenizar vocês por darem esse passo, porque vocês vão participar dessa primeira turma, né? Eu não sei, eu não consegui ouvir muito bem onde vocês estão fazendo, mas o que eu vi é na Uninter, né, que abriu. E eu vi a grade, eu vi o que você está falando, e realmente é um curso que é, é graduação, é um curso que foi estruturado com calma e tá legal esse conteúdo, né? E eu falo isso porque muitos psicanalistas estão reclamando disso, na questão de que, é curso livre, os cursos livres não vão mais ajudar a gente, não vai ser legal. Não, não sofram por isso agora. Só que a gente já tem que ter em mente que se em algum momento essa psicanálise ela for expandir, for virar uma psicanálise empresarial, porque qual é o papel da psicanálise com essa abertura? Ocupar uma parceria com a psicologia. Psicologia empresarial, psicologia nos consultórios, psicologia nos convênios, psicologia na escola, psicologia na saúde. A gente vai poder atuar junto com esses profissionais, tendo um profissional de psicanálise e um de psicologia. Então, a gente precisa trazer para a mente que é assim, em algum momento, eu, como um profissional de psicanálise, se isso expandir do jeito que eu estou falando para vocês, vocês vão precisar fazer graduação em psicanálise. E tudo bem, né? Porque a gente precisa sempre estudar. O que eu sempre aprendi lá desde o início não podemos parar. O psicanalista ele precisa estar sempre se reciclando, se reformulando, estudando os teóricos agora que estão aparecendo para ver o que eles têm de concordância com Freud, com os outros teóricos, né? Que é Cássia Rodrigues, o Lucas Napoli, tem vários aí que estão trazendo, o Christian Drucker. A gente precisa estar dentro disso para a gente entender o que está rolando agora, né? Então, é importante a gente trazer isso para a consciência. Tá bom? Pessoal, boa noite para vocês. Bom descanso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem lá no grupo ou no particular, a gente conversa. Eu coloco sempre a aula para vocês na sexta, porque amanhã eu vou estruturando o material, eles já estão prontos, mas eu vou estruturando. Às vezes faço um cortezinho nos vídeos de alguma coisinha que não deu certo, mas sempre nas sextas eu vou disponibilizar para vocês e tem exercício também essa semana.
tá? Só que o exercício ele é diferente do que a gente fez, até para que a gente comece a olhar para outras coisas já, que eu já percebi quais crenças vocês têm, e a gente vai trabalhar elas na aula de crença, na aula bônus. Então, vamos continuar com os nossos conteúdos, tá bom? E a Rafa falou que cobra exercício, tá? Gente, boa noite. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.